Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que sua semana esteja sendo maravilhosa e o vídeo de hoje é pedido de uma inscrita lá, eu ia falar lá do canal, mas isso aqui vai ser postado no canal, eu quero dizer uma seguidora lá no TikTok, uma faminha, ela pediu para explicar como eu utilizo as cores nos meus desenhos porque ela tem dificuldade de escolher as cores. Bom, e esse vídeo eu vou fazer um vídeo super completo de tutorial, eu vou falar sobre círculo cromático, teoria das cores, eu vou falar sobre a psicologia das cores e como utilizo as cores no meu desenho. Bom, começando com o círculo cromático, você precisa saber utilizar o círculo cromático, como ele funciona. Basicamente, o círculo cromático ele é uma roda de cores. Ele tem vermelho, laranja, amarelo, verde, verde claro, azul claro, azul escuro, roxo, magenta, e assim as cores formam um círculo. Inclusive tem rosa também. É que o círculo cromático que eu estou olhando agora, ele não tem, mas o círculo cromático tem rosa também. Bom, e aqui tem vários jeitos que você pode usar para organizar as suas cores. Por exemplo, cores complementares. Como escolher cores complementares? Basicamente, as cores complementares é basicamente assim. Você fez o seu personagem está praticamente todo em tons de laranja. E você quer fazer um fundo no seu desenho. Só que todas as cores que você escolhe deixam o desenho apagado. Você queria que o desenho se sobressaísse sobre o papel. E o que você faz? Você vai ver o círculo cromático e a teoria das cores. E você vê que a cor oposta ao laranja no círculo cromático é o azul. Isso significa que você tem que utilizar o azul para que seu desenho fique mais vivo. Agora, aí outra coisa que é outro assunto é o tom de azul que você vai utilizar. Geralmente eu faço nessa questão de tom, de saturação, eu escolho a olho, porque eu vejo tipo, se o meu desenho ele tá com cores menos saturadas, eu tô me embaralhando para falar. Se meu desenho está com cores menos saturadas em sua extensão, no fundo eu não posso colocar uma cor muito saturada, porque talvez vai depender da proposta do seu desenho, o que você quer passar, a mensagem, tudo isso tem que ser analisado. Pontos a serem analisados. 1. Você quer que a atenção seja do fundo? Se sim, personagem com tons opacos e menos saturação. E também você pode usar outros elementos, como deixar o personagem menor, não deixar ele tão centralizado, deixar ele de relance. Você quer que a atenção seja do personagem? Esse aqui é o top 2. Se sim, personagem mais saturado que o fundo. Como obter um equilíbrio disso tudo? Para que ambos se destaquem, é importante que você crie elementos que direcionem a vista do visualizador, a pessoa que vai olhar o seu desenho. Eu fiquei com aquele negócio de leitura, de leitor na cabeça, e eu não sabia como eu poderia chamar alguém que está vendo uma obra de arte. Aí eu chamei de visualizador mesmo. Por todo o desenho com linhas, curvas e elementos gráficos e de cor. Por exemplo, você tá num desenho e ele é o personagem, ele tá olhando para cima, tá soltando umas bolinhas de sabão. Só que aí você quer que não seja o personagem em si o foco, ou você quer que o fundo não seja necessariamente o foco ou as bolhas de sabão, mas sim o todo que vai contar a história do seu desenho. Então, você vai fazer bolhas de tamanhos diferentes, direcionando a vista por todo o desenho, assim como você vai fazer essas bolhas dando uma volta e terminando no personagem, que seria como se você direcionasse o seu visualizador por meio de uma espiral para que ele pudesse ver os seus desenhos. Mas muito provavelmente vai criar uma estranheza no seu desenho. Ou, por exemplo, se o seu desenho tem todas as cores muito vivas, se você colocar uma cor ali mais apagada, além de destacar o fundo, também destaca o desenho. E cor mais apagada, eu quero dizer cor com menos saturação. Também tem o modo das cores análogas. O que seria o modo das cores análogas, Isabelle? Basicamente, pensa no círculo cromático com uma pizza e cada fatia é uma cor. E por exemplo, eu vou falar um exemplo aqui, tem o vermelho, laranja e amarelo, uma do lado da outra. Porque o círculo cromático ele é repartido em cores frias e cores quentes. Eu vou falar isso já já. E aí você quer, por exemplo, usar o laranja. As cores que estão do lado dele são vermelho e amarelo. Isso significa que as cores complementares que você pode utilizar no seu desenho são vermelho e amarelo com seu desenho de base laranja.
Também tem a tríade. A tríade eu acho muito legal. Eu acabo utilizando muito tríade nos meus desenhos. Por mais que seja meio que a olho, eu vou escolhendo as cores que eu acho que ficam mais bonitas e tal. Eu uso muito a tríade. O que seria a tríade, Isabela? Por exemplo, eu vou citar novamente as cores que tem no círculo cromático: laranja, amarelo, vermelho. Aí no lado oposto do laranja, vermelho e amarelo vão estar o azul escuro, o azul claro e o roxo. Quando a gente usa a tríade, eu faria meio que eu desenharia um triângulo no círculo cromático. E as cores que ficam nas pontas dos triângulos, eu vou utilizar elas para fazer o meu desenho. Por exemplo, no exemplo que eu estou vendo agora, na imagem que eu estou no meu celular, eu vou deixar o vídeo editado, bonitinho, e eu estou só olhando os arquivos mesmo que eu separei. Aqui ele está grifado a cor laranja, um verde escuro, né, indo para o azul, e o roxo, porque eu desenhei um triângulo no círculo cromático e essas foram as cores que ficaram em cada ponta. Isso é um jeito muito legal de você escolher um tom para os olhos, um tom para a pele, um tom para o cabelo, e aí você vai mexendo com as saturações para ter mais tipos de cores. Sem falar que quando você faz blend, você acaba mexendo, misturando as cores. E é legal também o cabelo ser roxo, aí você usa um laranja para dar brilho e o azul para dar sombra. Ou você faz o cabelo azul e você usa o roxo para dar sombra e o laranja para dar brilho. Fica muito legal. Aí também tem o esquema das cores semi-complementares. O que seriam as cores semi-complementares? Não tem aquele lance das cores complementares que você pega uma cor e a outra cor que você vai utilizar vai ser a cor ou o lado oposto dela? Aqui é basicamente isso, só que em vez de você ter uma cor complementar, você vai ter duas. Basicamente é como se você desenhasse também um triângulo, só que em vez desse triângulo ser maiorzinho, que nem nas cores da tríade, ele é mais separadinho. Ele pega, por exemplo, na cor complementar que eu dei o exemplo 1, você vai ter um vermelho e a cor oposta vai ser o verde. Nessa aqui, nas semi-complementares, eu pegaria o vermelho e o verde claro e escuro, porque elas ficariam mais ou menos ali no triângulo de cores. Agora, a tetraédricas. Tetraédricas. Nossa, isso aqui é uma palavra que buga muito. Basicamente, um retângulo. É como se você você desenhasse um retângulo no círculo cromático, assim como a gente tinha desenhado um triângulo. Você desenha um retângulo e desse retângulo você obtém 4 cores. E são essas 4 cores que você vai utilizar no seu desenho. Por exemplo, o amarelo, o vermelho, o verde e o roxo, que é o que está aqui no meu exemplo que eu vou colocar no vídeo para vocês. E o enquadrado. O quadrado eu uso muito mais que o retângulo, e que os meus desenhos eu gosto de usar complementares, análogas, tríade e quadrado. As outras duas de semi-complementares e tetraédricas, eu costumo não utilizar nos meus desenhos, eu só uso essas 4 que eu falei agora. A em quadrado, você literalmente desenha um quadrado e os das pontas, assim como do retângulo, você utiliza para o seu desenho. Aqui no exemplo, a gente ficou com laranja, verde, vermelho e roxo. Agora que eu já te expliquei mais ou menos como funciona o círculo cromático, eu vou dar mais alguns exemplos para vocês e vou explicar melhor como ele funciona. Bom, no início do vídeo, eu já falei quais são as cores que tem no círculo cromático. Agora eu vou explicar aquele lance das cores quentes e cores frias. As cores quentes são as cores que, por exemplo, te levam fogo, que você, se tiver algo com essas cores, você vai achar que é quente. Que é, por exemplo, o vermelho, o laranja, o amarelo, que você encontra em fogo, Aí, do outro lado, tem as cores frias, que são as cores que te lembram o inverno, que são azul, o roxo, tem vários tons de azul, o rosa ele é considerado tom quente, o verde é tom frio. E nisso você pode literalmente colocar uma linha no círculo cromático que você vai ver que de um lado só tem cor quente e de outro só tem cor fria. E as cores quentes são complementares das cores frias e as cores frias são complementares das cores quentes. Então se você quiser, por exemplo, fazer um desenho só com tons frios, se você quiser dar brilho, fazer luminosidade, colocar um fundo que destaque seu desenho, você utilizará cores quentes. Agora, se você fizer um desenho todos em cores quentes, se você fizer um fundo com cores frias, vai destacar muito mais o seu desenho do que se você simplesmente pegasse um tom quente e colocasse lá no fundo. Aí ficaria o desenho todo vermelho, laranja, amarelo e rosa, e o fundo um tom de laranja.
o seu desenho ficará muito mais apagado, não vai trazer aquela vivacidade ao seu desenho. Agora que eu falei disso, eu vou checar o meu roteiro. Aqui também falou para eu abordar a psicologia das cores, para você poder colocar nos seus desenhos. Bom, a psicologia das cores ela é algo muito legal. Eu confesso que eu utilizo bastante nos meus desenhos, mas eu costumo utilizar ela mais ainda quando eu vou criar tipografias, quando eu vou criar a identidade visual. Por exemplo, ou no meu perfil do TikTok, eu não utilizo tanto isso para identidade visual, mas no Instagram eu estou utilizando para criar identidade visual. Eu postei só algumas coisinhas lá, eu tenho que continuar postando e realmente pensando na identidade visual, porque a identidade visual leva tempo, você não faz de um dia para outro. E para minha identidade visual, por exemplo, eu escolhi o roxo, o verde, o azul e o rosa. E todas essas cores apresentam mais ou menos o mesmo tipo de saturação, sendo que o azul é a menos saturada delas. Por mais que todas pareçam extremamente vivas, nem todas estão com a saturação lá no topo. E por que eu escolhi essas cores? O rosa é para representar os desenhos fofinhos e a feminilidade. O azul é para representar a calmaria. O roxo e o verde é para representar magia, místico, cura. E isso tudo ele vai implicar no seu desenho. Por exemplo, se você for fazer um druida, o druida ele mexe com as folhas, ele mexe com as flores. Por exemplo, a minha personagem principal, a personagem que está na foto de perfil do TikTok, e as personagens que eu utilizo lá no meu Instagram, elas têm cabelo verde. E elas também são elfos e elas são druidas. Tem algumas pessoas que falam que se é elfo não pode ser druida, mas a minha é uma elfa druida porque no meu mundo, no mundo que eu estou escrevendo, faz sentido. Qualquer dia desses eu vou trazer a história do mundo que eu estou criando para vocês. Mas basicamente ela é uma elfa druida, ela tem o cabelo verde, a roupa dela é verde, ela tem um cetro, que é um galho de árvore, um daqueles galhos de árvore bem antiga, e ela tem uma pedra verde também ali no meio. Aí você pode falar, nossa Isabela, que exagero de verde, mas para uma personagem que mexe com folhas, mexe com flores, que está sempre na floresta, que a maior parte dos acessórios são coisas encontradas na natureza, o verde destaca ainda mais que ela tem esse poder de cura e de relação com a natureza. Agora, se você, por exemplo, vai para Monster High, aquele cara, sabe aquele cara que tem o cabelo de fogo? Eu esqueci completamente o nome dele. Ele é um personagem que literalmente tem poderes de fogo. Então, ele tem a pele amarela, ele tem o cabelo vermelho e laranja. Isso tudo constitui que o personagem ele é quente, o personagem ele tem poderes de fogo. Assim como se você for para Winx, você pega, por exemplo, a... Gente, eu esqueci o nome dela, desculpa. A Isha, lembrei. Se você pegar a Isha, a maior parte das roupas dela, sendo no Ancient X ou sem o Ancient X, você vê que as roupas dela têm tons azuis. Por quê? Porque ela é uma sereia, ela tá sempre na água. Eu sei que ela é uma fada, tá? Tô falando sereia no sentido dela ficar dentro da água. Ela fica dentro da água, ela passeia dentro da água. Mesma coisa a Laguna de Monster High. Ela é azul, o namorado dela é azul e ambos são peixes, então literalmente isso tudo faz parte da teoria das cores, da psicologia das cores. O que cada cor ela faz você sentir. Aí você pode ver as cores tanto em marcas quanto sei lá, um canal no YouTube que tem a identidade visual. Você vê, por exemplo, que o preto ele é uma cor que remete à elegância. Você vê que o branco ele é utilizado muito para pureza, transparência, ingenuidade, nobreza, suavidade e limpeza. Você vê, por exemplo, não é difícil você achar um produto de limpeza que seja branco, porque a limpeza ela lembra muito esse negócio do branco, etc. Aí você pode separar em emoção e em que ele é utilizado. Por exemplo, o rosa pode ser utilizado muito para romance, delicadeza, inocência, diversão e feminilidade, como eu tinha falado, que é uma das cores que representa a minha identidade visual lá no Instagram. As emoções, como por exemplo o vermelho, ele lembra muita raiva, ódio, um momento assim de descontrole. Enquanto o azul, ele pode, dependendo do tom de azul, porque a psicologia das cores também pode variar do tom. Por exemplo, um tom mais escuro, ele pode passar rigidez, enquanto um tom mais claro, ele pode passar calmaria, suavidade e calmaria. Agora, vindo aqui, você pode ver todas as cores. Se você pesquisar, por exemplo, no Pinterest, que é de onde eu estou utilizando as informações desse vídeo, você pode achar um guia completo falando de todas as cores. E isso é muito importante.
Agora, continuando aqui, vendo aqui o meu roteiro, cores quentes e frias, eu já expliquei. Como utilizar o círculo cromático, como ele é feito, já expliquei. Eu expliquei por cima sobre saturação de cores, então eu vou falar um pouco mais de saturação de cores. Bom, a saturação de cores é o quão perto do preto, o quão perto do branco e o quão perto da vivacidade ela está. Eu estou explicando de um jeito muito abstrato, mas, por exemplo, uma cor com menos saturação seria uma cor mais perto do cinza. Então você coloca lá o roxo mais vivo da sua vida no Ibis Paint. Aí você vai lá em filtro FX, ajuste de cores. Aí você vai em saturação. Aí você coloca tudo no zero. A luminosidade, a saturação, ó. Pera, deixa eu voltar para a cor que tava, o roxo que eu mexi no tom também. Tá, aqui os tons. Aí a luminosidade, aqui ele tá super vivo. Se eu desço a saturação, ele fica cinza. Se eu aumento a saturação, ele fica normal. Então a saturação não tem nada a ver com o branco, que nem eu tinha falado, mas sim com o preto. O quão perto do preto ele tá. Aí ele vai ficar, tipo, por exemplo, eu coloco essa cor de roxo, aí eu coloco essa cor de roxo, que tem uma saturação diferente, e um tom de roxo mais claro, que está mais próximo do cinza, e um tom de roxo que está mais próximo do branco. Eu venho aqui em filtro FX, saturação, eu não vou mexer na saturação nem na luminosidade, eu vou vir no tom nem na luminosidade, eu vou vir aqui na saturação e descer. Cada tom ficou com um tom de cinza. Isso daqui tem um outro ponto muito importante para a parte de coloração, que é que você tem que pensar que cada tom vai ter uma cor, mesmo que ele seja cinza. Você já viu aqueles vídeos lá no TikTok, Instagram, que a pessoa mostra uma foto, tipo, toda preta e branca, e pede para você acertar qual que é a cor predominante da foto? É basicamente isso que a gente faz quando a gente desenha. Por exemplo, se eu escolher cores mais apagadas para a pele, eu escolho uma cor mais viva para os olhos, eu crio uma saturação. E é isso que eu gosto de fazer para meus desenhos. Agora eu vou dar alguns exemplos. No exemplo de hoje, do vídeo de hoje, eu fiz uma personagem mais monocromática, isso significa que eu utilizei menos cores para compor o desenho inteiro. Eu utilizei diversos tons de roxo, alguns de azul, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja, um pouquinho de salmão, salmão, e eu fiz ela uma personagem negra, com uma pele um pouco menos saturada. Eu utilizei nela uma pele com pouca saturação, e para os tons de sombra eu utilizei o próprio marrom mais escuro, e para o tom claro eu usei o mesmo salmão que eu utilizei para fazer o machucadinho aqui, não o machucadinho, mas o curativo do machucadinho, e o meinho dos outros curativos, que são um tom de laranja, uma cor abóbora um pouco mais escura. Bom, no cabelo dela eu utilizei um rosa não tão saturado, mas não tão apagado também. Agora, já nas pontas do cabelo eu utilizei um tom de saturação um pouco mais elevado, uma cor muito mais viva só para as pontas. Assim como eu também utilizei a cor amarela para criar um contraste, assim, como se fosse o branco mesmo, criar um contraste assim de luminosidade no cabelo dela. Os tons dos olhos. Você pode olhar que os olhos dela são exatamente iguais. Só que você olha o olho rosa, você tem uma percepção da personagem. E você olha o tom do olho azul e você tem outra percepção do personagem. Se a gente jogar pela teoria das cores e o jeito que eu utilizei ele aqui, que ele é um desenho totalmente monocromático, você vê que o azul, ele, por mais que ele esteja combinando com o adesivo na cabeça dela, não combina tanto assim com a personagem. Mas outra coisa que eu posso falar é que usando esse azul, eu dei muito mais destaque para os olhos. O primeiro olho que você vai olhar quando você olhar para o desenho vai ser o olho que está azul, porque ele está com uma saturação mais elevada que a pele, uma saturação mais elevada que o cabelo, e ele está com a mesma saturação do adesivo. Muitas vezes, quando você olhar, você vai acabar olhando primeiro o olho, depois o adesivo, depois você vai olhar o olho cor-de-rosa. Então, se eu quisesse trazer ainda mais charme, assim, mais que a pessoa olhasse mesmo os olhos dessa personagem, eu teria que utilizar no outro olho também o tom azul. Agora, vindo para um outro desenho, eu vou usar o desenho da Morgana, que ele é um desenho muito mais saturado e que eu utilizei muito mais cores, eu fiz contorno nele, etc. Bom,
Pra pele eu usei uma cor bem clara, mas por que eu utilizei também essa cor clara e no final a pele ficou um pouco mais escura? Porque eu queria utilizar uma maquiagem nela, uma maquiagem mais escura. E para fazer essa maquiagem escura eu utilizei um tom de roxo bem forte. E eu não queria que os olhos chamassem mais atenção que a maquiagem. Então eu também fiz os olhos num tom mais apagado. Eu fiz ele num castanho com um laranjinha para ser um olho meio mel. E fiz a sombra bem escura, porque a sombra e a sobrancelha que tinham que chamar a atenção no meu desenho. Você também tem que pensar na saturação, na teoria das cores, tudo, sobre qual parte que você quer que o seu desenho chame mais atenção. Se é para os olhos, se é para o cabelo, se é para a pele e etc. Por exemplo, aqui eu queria que a sobrancelha e a maquiagem chamassem mais atenção, por isso que elas são mais escuras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir no TikTok e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!